E aqui eu começo a minha palavra de 2h30. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Do 1 ao 5. Primeiro Coríntios 2, do 1 ao 5. Diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque em nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E aqui frisando esse versículo final que diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Podemos assentar. Eu quero repetir essa última parte que diz: e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Sabe, Deus tem nos chamado a uma vida sobrenatural. Eu creio que Deus tem nos levado nesse momento a um momento em que a igreja viverá algo tão profético, tão impactante, que nós nunca vimos antes. Hoje o pastor eu, mas o pastor Kleber estávamos conversando, e a gente entende, vocês estão trabalhando num tempo de conquista, e a gente entende que com a mudança, depois da Covid, eu entendo que Deus mudou a temporada da igreja, que Deus mudou os tempos, que Deus mudou a estação, e nós estamos entrando em uma nova estação. E somente uma vida sobrenatural poderá sobreviver a esse momento de Deus. Somente uma vida sobrenatural poderá expressar aquilo que Deus está nos chamando. Amém? Sabe, há um chamado na sua vida para viver uma vida sobrenatural. Desde o início, o plano de Deus era que vivesse uma vida de conexão com a sua presença. O sobrenatural se conectando com o natural. A própria criação do homem expressa essa conexão. Fomos criados como matéria, mas a vida passa a existir em nós a partir do sopro ou do ruach de Deus. Nós somos criados em matéria, nós somos criados de carne, assim como foram criados os demais animais, mas a vida passa a existir em nós a partir do momento em que recebemos o sopro de Deus. Agora, o sobrenatural de Deus, ele tem um padrão, e eu acho muito interessante esse padrão do sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. O padrão do sobrenatural de Deus, o padrão de uma vida sobrenatural é palavra, poder e unção. Repete comigo: palavra, poder, unção. Amém? Esse é o padrão do sobrenatural de Deus. A palavra é o que gera fé. A Bíblia diz o quê? Que a fé vem ouvir o quê? Pastor, sabe que eu fiquei muito tempo pensando que a fé, ela vinha ao ouvir, pensando na Bíblia somente, na palavra de Deus como a Bíblia. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas deixa eu te falar, quando você levanta de manhã e você dobra os seus joelhos, o Espírito Santo começa a falar com você, é a palavra de Deus gerando fé no seu coração. Quando você entra no seu secreto com Deus, o Espírito Santo começa a falar com você, é a palavra gerando fé no seu coração. Abraão, muito antes de existir a Bíblia, Abraão escuta uma palavra, e ele gera fé no seu coração a partir dessa palavra, ele começa a agir a partir dessa palavra. Então, a palavra é o que gera fé. Tudo se inicia a partir da palavra. Tudo se faz a partir de uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa.
Para Deus mudar a sua vida, basta uma palavra. Para Deus transformar a sua história, basta uma palavra. Para você ver o milagre de Deus, basta uma palavra. Mas também o poder. E o que é o poder? O poder é a força motriz. O poder é a força que me move. É a fé levando a ação. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? O poder é a fé que leva a ação. A partir da fé, eu sou levado a agir. Amém? Vocês estão comigo? Estão comigo? E o terceiro elemento é a unção. A unção é a demonstração daquilo que está em mim. Ao agir pelo poder de Deus, as pessoas são atraídas a Cristo. Então, a unção é aquilo que flui de mim. A unção é aquilo que compartilha a partir de mim. Olha como é que funciona esse padrão, olha só. Desde o princípio, Noé é chamado para construir a arca. Amém? Conhece a história de Noé, né? Primeira, Deus lhe diz que vai destruir a terra. Palavra. Deus chama Noé um dia e fala: Noé, estou com um projeto aí. Agora, você é meu amigo, não dá para me fazer as coisas sem contar para você. Sabe aquele cara tão chegado, assim, aquele amigão que você tem, que você, tudo que você vai fazer, você quer contar para ele? Assim era Noé com Deus. Noé, vem cá, deixa eu te contar. E Deus compartilha então com Noé que ia destruir a terra. E Deus dá uma palavra para Noé. Mas mediante a palavra, Deus manda Noé construir a arca. É o poder. Deus salva a família de Noé na frente de todos. O que é isso? É a unção. A unção sendo derramada para a salvação. Está vendo que o padrão de Deus começa a acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra é a ativação de Deus na sua vida. Quantos já escutaram uma palavra de Deus? Você já escutou uma palavra de Deus? A palavra é uma ativação na sua vida. Se Deus falou com você, Deus está ativando a sua vida. Achei muito legal, esses dias eu estava escutando um podcast e uma pessoa disse: olha, se Deus fala com você uma vez, Deus está te ativando. Deus fala 2 vezes, Deus está confirmando. Mas se Deus fala 3 vezes, provavelmente é porque você não está obedecendo. E ele começa perguntando: quem aqui já escutou a voz de Deus uma vez? O povo levanta a mão. Quem já escutou a voz de Deus 2 vezes? O povo levanta mais a mão. Quem já escutou a voz de Deus 3 vezes falando a mesma coisa? O povo: eu. Aí ele diz: olha, se você ouviu Deus falar a mesma coisa pela 3ª vez, a maior possibilidade é que você não obedeceu o que Deus falou. Sabe por quê? A palavra gera fé no nosso coração, e a fé nos leva à ação. Amém? E a ação transborda na unção. O poder transborda na unção. Abraão, vamos lá. Deus chama Abraão, fala para Abraão sair para fora da terra dele. O que é isso, gente? Palavra. Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e agradecerei seu nome. Palavra. Abraão recebe uma palavra, e a partir dessa palavra, Abraão se posiciona. Deus leva Abraão no meio de uma caminhada em direção a uma promessa. É a fé levando a ação, é o poder operando na vida de Abraão. E Deus o faz pai de uma nação, e por fim pai do Salvador. É a unção sendo transbordada e derramada. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui hoje porque um dia um cara creu. Você está aqui hoje porque um dia Abraão creu. Você está aqui hoje porque um dia Abraão ousou acreditar em uma palavra que ele recebeu no seu coração. Eu não sei como é que você tem agido, sabe? Talvez Deus tenha falado com você, artista. Talvez Deus tenha te chamado para começar um trabalho na rua. Talvez Deus tenha te chamado para fazer alguma coisa, e a gente fica questionando. A gente estava conversando ali agora, irmão Brito, e eu contando para ele um pouco de como é que foi quando Deus chamou a gente para ir para fora do país. Eu falei que um dia me deu uma louca, ia ter uma conferência na Bolívia,
E eu escutei Deus falar comigo assim: vai. Eu falei: o que eu vou fazer lá, Deus? Deus falou: vai. Mas ninguém me conhece lá, Deus. Vai. Eu me lembro que eu chamei, na época eu fiquei pensando, estou sentindo no coração esse desejo de ir, não sei porquê. Aí chamei o pastor Expedito, conversei com ele: pastor, eu estou querendo ir lá nessa conferência lá na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. O senhor teve, pastor? O senhor estava lá? Santa Cruz de la Sierra, 2011. Irmãos, eu não sabia para que eu estava indo lá. Eu gastei um dinheirão, compramos umas passagens caras. A gente levou aí abriram oportunidade para a gente tocar 2 canções lá. O pastor Expedito conversou lá e falou: Edson, vamos deixar você cantar 2 canções aqui. A gente levou um teclado, irmãos, que dava uns 4 desse aqui, ó. Me lembro que a gente andando no aeroporto assim, eu segurando de um lado, ele tinha 4 alças, parecia um caixão. A gente andando assim no aeroporto. Nós chamávamos ele de Finado Afonso. Para quem conhece de teclado, era um case de um K6-2, é o maior teclado que tinha inventado na face da terra. E a gente andando e o povo vindo assim em procissão atrás de nós, assim, alguns meio querendo chorar. E a gente chegou na Bolívia com aquele teclado gigante. Eu não sabia nem para quê, o que eu estava fazendo. Cheguei lá, encontrei o Paulo Roberto, pastor bispo Paulo. Estava lá perdido, olhando para o tempo assim. Acho que ele estava igual eu, sem entender nada, saber o que estava fazendo lá. E eu me lembro que eu cheguei, olhei ele, chamei: ô Paulo. A gente se conheceu, o pessoal tinha conhecido, não conhecia muito ele, já tinha encontrado uma outra vez, não tinha um relacionamento. E ali a gente começou um relacionamento. Mas a verdade é que eu saí do lugar onde eu estava em direção a uma palavra, porque Deus falou comigo, mas eu não sabia o que ia acontecer. E eu estava contando para o Brito, dizendo que a gente chegou lá e cantou 2 canções. Irmãos, eu não falava nada espanhol. Eu decorei umas 5 palavras espanhol para poder cumprimentar o povo. E a gente ainda tentou conversar com o povo lá, né, antes. Ainda falamos um tanto de besteira lá para o povo lá. Acho que falamos umas coisas que Jesus tem que me perdoar até hoje. Tentando conversar espanhol. O senhor foi a primeira vez que o senhor foi também, fora do Brasil? Eu não entendia nada, o povo falando espanhol. E aí a gente cantou, subimos e cantamos 2 canções. Sabe aquele dia que você parece que foi ruim demais? Eu não curti assim, não conseguia sentir nada. Cantamos aquelas 2 canções. Quando a gente desceu, as pessoas começaram a vir, e a gente não estava entendendo antes. E as pessoas falando: eu preciso levar vocês do meu país. Eu preciso levar vocês no Panamá, eu preciso levar vocês na Argentina, nossa, eu quero que vocês vá no Uruguai, eu preciso levar vocês na Bolívia. Por quê? Não, eu quero que as pessoas vejam vocês. Eu vi algo em vocês hoje que eu não vi no meu país, eu preciso que isso seja compartilhado lá. Naquele dia Deus falou no meu coração: esse não é o que você faz, obedece a minha palavra, a partir de uma palavra, age em cima dela, porque eu sou o Deus que transborda na unção. E o sobrenatural de Deus, ele acontece a partir de uma palavra. Eu não sei o que você tem escutado, eu não sei o que o Espírito Santo tem falado com você, mas em nome de Jesus, não espera ele falar de novo. Se ele falar uma vez, vai em direção a essa palavra. A fé se mostra nas ações. Não adianta você falar: sim, Deus, eu creio, deitado no seu sofá. Levanta essa bunda desse sofá em nome de Jesus e vai fazer o que Deus te mandou fazer. Não estamos em tempo de assistir Big Brother, meus irmãos. Estamos em tempos de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Estamos em tempos de dobrar os nossos joelhos. Se estamos em casa com os joelhos dobrados, se a gente está na rua falando do amor de Deus. Amém. Moisés, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. O que é isso, gente? Palavra. Moisés sai em direção à libertação de um povo. O que é isso? Poder. É o poder, as fé que leva a ação. É o poder se movendo. Moisés se torna líder de uma nação e liberta um povo inteiro e leva a terra prometida. É a unção sendo derramada. Quantos estão entendendo nessa noite? Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? Agora, até Jesus enquadra nesse padrão,
porque existe uma palavra que diz: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Palavra, Jesus nasce, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isso é o poder movendo na vida de Maria, fazendo Jesus ser gerado. As multidões se aglomeram perto de Jesus o tempo todo. Ele sobe a cruz e ele doa a sua vida. É a unção mudando o destino do mundo para toda a eternidade. Esse é o padrão que Jesus espera de nós. Paulo, escuta a voz de Jesus: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele doa a sua vida para espalhar a graça. A partir do momento que ele escuta essa palavra, ele sai em direção àquilo que Deus manda. E o final da história é que o evangelho chega até nós, porque um louco chamado Paulo escuta a voz do Espírito Santo. Você está entendendo que a coisa mais importante que existe no reino é escutar a voz, porque escutar a voz do Espírito Santo é o que ativa a sua vida. Sabe por que talvez você ainda está aí sentado na sua cadeira, com essa cara talvez de sem destino, sem rumo? Porque talvez você não está conseguindo escutar a voz do Espírito Santo, ou talvez você não está parando para escutar a voz do Espírito Santo. Na vida de um cristão, irmãos, a coisa mais importante que existe não são os olhos, porque nós vemos com os ouvidos no reino de Deus. Porque a fé não vem pelo que eu vejo, mas a fé vem pelo que eu escuto. O órgão mais importante da vida de um cristão é o ouvido. E eu preciso estar atento. Irmãos, eu estava compartilhando com uma pessoa esses dias, que eu passei uma temporada na minha vida que eu comecei a não escutar a voz de Deus, não ouvir Deus. Não porque Deus não estava falando, mas que eu estava tão atordoado e com tanta coisa, fazendo tanta coisa, que eu não tinha tempo para parar, para ouvir o Espírito Santo. E a sensação que eu tinha é que havia uma conexão rompida. E certo dia eu estava na minha casa, e eu perdi o sono, e eu acordei de madrugada, totalmente sem sono, e eu tentei dormir e não consegui. Então eu entendi que Deus queria falar comigo. E quando eu cheguei na minha sala, e eu estava buscando, comecei a buscar a Deus, e o Espírito Santo não falava nada. Estava aquela oração fria, pastor, sabe? Parecia que estava batendo tudo no teto. De repente eu escutei o Espírito Santo falar assim: Edson, eu te perdoo. Você está perdoado. Sabe quando rompeu aquela barragem ali em Belo Horizonte, que a gente viu aquelas imagens terríveis? A sensação foi como se um rio de comunicação de Deus fluiu de uma forma de cima para baixo. Eu fui achatado no chão pelas palavras que o Espírito Santo começou a liberar. Parece que Deus estava com tanta vontade de falar comigo, que Deus começou a falar. Eu dormia, Deus me dava sonho, eu acordava, Deus falava comigo, eu deitava, dormia, sonhava de novo, eu levantava, eu ligava a televisão, alguém estava falando algo, eu abria a Bíblia, Deus estava falando algo, eu ligava o celular, alguém me ligava, Deus estava falando algo. Parecia que o rio de comunicação estava cortado. Naquele momento começou a fluir. Deixa eu te falar uma coisa: se você parar para ouvir o Espírito Santo, se você parar para ouvir a voz de Deus, Ele tem algo profético para te dizer. Ele tem um destino profético para a sua vida. Ele tem uma vida sobrenatural para você. Ele tem algo dos céus para você. Não é normal, irmãos, vivemos em um reino de forma natural, no meio de um reino sobrenatural. Não é comum eu viver de forma comum em um lugar sobrenatural.
Quando Moisés chega na presença de Deus em cima do monte, a primeira coisa que Deus fala com ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Deixa eu te falar uma coisa: tirar as sandálias, existia um costume naquela época, que quando você fazia um negócio, quando você fazia um negócio com uma outra pessoa, então você tirava ali os seus sapatos e dava para aquela pessoa, significando que aquele negócio foi feito, significando que aquilo, a partir daquele momento, pertencia àquela outra pessoa. Quando Moisés tira os sapatos, a sandália dos seus pés, que Deus fala: Moisés, tira a sandália. Deus estava dizendo: Moisés, a partir de agora você não pertence mais a você, a partir de agora você é meu, me dá as sandálias dos teus pés, porque a partir de hoje a sua vida será uma vida sobrenatural. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus essa noite? Aonde estão os filhos de Deus essa noite? Deus quer te levar a viver uma vida sobrenatural. Deus quer te levar a viver uma vida andando altaneiramente, com sua mente ligada em Deus. As coisas estão dando errado, mas a sua fé está posta em Deus. As coisas não estão caminhando conforme você está vendo, mas os seus olhos espirituais, os seus ouvidos estão ouvindo Deus dizer: vai, meu filho, continua, vai mais um pouquinho, meu filho, daqui a pouco está chegando a tua vitória, daqui a pouco está chegando a tua conquista, daqui a pouco está chegando o seu tempo. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer que a sua arte impacte o mundo? Você quer que sua arte impacte o mundo? Amém? Viva uma vida sobrenatural. Pastor Kleber, eu estou ficando doido, estou pirando. Eu saio de casa, eu começo a andar nas ruas, pastor, e eu estou: Deus, mostra alguém para mim, deixa eu manifestar o teu reino aqui nesse lugar. Cheguei lá na casa da tia da minha esposa esses dias. Nós fomos na Semana Santa passar um fim de semana com eles. Quando eu cheguei, eu olhei para a prima da Eliane, e Deus mostrou a vida dela inteira, e eu sabia que eu tinha que orar por ela. Passou um pouquinho, eu estou ali, a tia da Eliane, eles não são cristãos ainda, não. A tia da Eliane chegou e falou assim: Edson, ore pela Érica. Eu falei assim: Deus já me falou tudo. Eu comecei a profetizar na vida dela, dizer aquilo que estava acontecendo. Deus me mostrou a vida dela, e ela começou a chorar, e ela disse: eu preciso de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando a sua arte vai impactar o mundo? No momento que você viver uma vida sobrenatural. Na hora que você começar a cantar e mortos ressuscitarem, na hora que você começar a cantar e pessoas forem curadas, na hora que você começar a cantar, na hora que você começar a dançar e demônios serem expulsos. Me lembro de alguns anos atrás, nós estávamos ministrando no Uruguai, e a gente estava num ambiente de unção tão profundo, tão tremendo, e de repente eu olhei no meio do corredor, pastor, uma moça linda, transfigurou, e virou praticamente um demônio. O pessoal chegava perto dela, ela jogava o povo assim, para os lados, parecendo 300, o filme 300, irmãos, aquilo me tomou um ódio do capeta naquele momento. O palco era dessa altura, irmão. Eu não vi quando eu voei lá de cima, e eu fui lá e abracei essa moça. Falei: diabo dos infernos, aqui você não vai expor essa criatura, vai embora. E aquela moça foi liberta. Não é porque nós somos mais, não tem, né, pastor? Não tem a ver com isso, irmão, sabe?
tem a ver com o que Deus quer fazer, tem a ver com o momento daquilo que Deus está fazendo. Isso é para mim, é para você. Deus está te chamando para você estender suas mãos aonde você passar, sabe? Não deixe um doente passar perto de você sem orar por ele, não deixe alguém com problema passar perto de você sem orar por ele. Cheguei na padaria esses dias, eu estou ficando com vergonha, pastor, porque estou passando por umas situações. Cheguei na padaria, olhei para a menina do caixa, e Deus falou comigo assim, ó, o pai dela foi embora quando ela era criança, a mãe dela não queria ter ela, e ela acha que a mãe dela queria que ela fosse um homem, e por isso ela se veste como homem. Agora você vai lá e fala isso para ela. Deus, você tem certeza? Ela vai me matar. Viver uma vida sobrenatural é estar disposto a se entregar, a correr riscos. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser exposto ao ridículo? No meio da sua escola, Deus mostra para você aquele menino mais metidinho que tem lá. Vai lá e entrega uma palavra para ele. Não, mas ele vai acabar comigo. Quantos estão dispostos a viver o padrão do sobrenatural de Deus? A palavra vem ao seu coração, a fé é gerada, te leva à ação. Quando você obedece, então a unção transborda. Deixa eu te contar um segredo. Você quer transbordar na unção? Você quer viver a unção? Quer que a unção se derrama? Então obedeça, porque a unção se derrama a partir da minha obediência. A unção se derrama a partir de eu agir, a partir da palavra que eu recebo. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida. A unção que está neste lugar vai começar a derramar sobre você. O poder que está neste lugar vai começar a derramar sobre você. Ora,